pergunta que eu anotei é: como superar uma dor? Porque tudo isso que você falou, amor, realmente reflete em outras pessoas, mas para refletir em outras pessoas, primeiro essa pessoa tem que estar curada. Perfeito. E como superar uma dor? Como ser curado? Ótimo. Gente, vamos lá. Quem tem uma dor tem uma pressa terrível. Isso é verdade. Quem tem uma dor, a dor ela restringe o horizonte. A dor tem uma função. Se você está olhando para muitas coisas, no momento que a dor surge, a dor te obriga, literalmente, te obriga a focar em únicas coisas. A dor te dá uma prioridade. Toda dor te dá uma prioridade. No caso, é o alívio, a cura, passar essa dor, né? Então, a primeira coisa que uma pessoa esteja passando por uma dor, no caso uma dor existencial, ok? A primeira coisa que essa pessoa deve fazer é diminuir os ruídos visuais. O que está diante dela? Sabe? Antes de perguntar, poxa, de onde você vai procurar ajuda, vai procurar um profissional. Mas quando você estiver diante de um profissional, tudo aquilo que ele vai fazer, ele vai trazer, né, dentro desse processo terapêutico, o seu foco, a sua atenção para um processo. E esse processo vai exigir, né, uma atenção mais exclusiva sobre aquilo, né? Na nossa época, quando a gente se conheceu, né, o seu dia, a sua rotina, as suas demandas pessoais, Liz, elas atendiam à urgência, à necessidade, à prioridade que você tinha em sanar essa dor. Então, se você é uma pessoa que sente uma dor, ok? Uma pessoa que foi ferida ou que está passando por alguma situação, essa dor, ela nos obriga a reorganizar nossas prioridades, a nossa hierarquia de valor. O que é mais importante? Agora eu preciso cuidar de mim, chega. Eu não vou permitir mais ser tratado dessa forma, eu não vou mais me colocar nessa situação, eu não vou mais comer nessa quantidade, esse tipo de alimento, eu não vou mais aceitar esse tipo de questão, eu vou me reposicionar profissionalmente, se às vezes o foco dessa dor é algo dentro do ambiente profissional. Então a dor, ela nos obriga a fazer essa análise, essa reorganização daquilo que é importante, porque muitas vezes, para uma pessoa numa condição como essa, sanar totalmente a dor ali naquele momento pode ser impossível. Então às vezes o mais importante não é nem sanar a dor especificamente, mas é saber que está sendo tratado. Às vezes é suficiente para promover alívio saber que nós estamos resolvendo aquele problema. Então, que tem alguém com ela. Que tem alguém com ela, que as coisas não estão paradas, que as coisas estão continuando, que eu estou envolvido nesse processo, que eu estou envolvida nesse processo. Então, às vezes, não é sobre como que eu resolvo isso hoje, como o Galego falou, no imediatismo, porque às vezes, Lisa, e aqui vale dizer, aquela dor está sendo importante e necessária. Entende o que eu quero dizer com isso? Sim. Às vezes a gente não entende. O Viktor Frankl, ele vai dizer que a gente só consegue identificar algo de ruim que acontece com a gente, porque algo ruim aconteceu ou que cooperou com o nosso bem, de alguma forma. Ele vai dizer que você vai conseguir identificar isso aproximadamente depois de uns 5 anos. Então tem coisas que acontecem aqui que só vai ter discernimento, um conforto emocional sobre aquilo de ruim que aconteceu, talvez daqui a uns 5 anos, entende? E... eu vejo em um já. Que bom. Às vezes, claro, tem outros que são mais precoces. Mas você ainda não consegue enxergar a totalidade disso. É o grande, é a parábola do grande tapeceiro, né? Que quando você olha de trás, aqueles tapetes dispersos, parece que não tem nada. E quando você olha de frente, você vê a grande obra que o Criador está fazendo em nossas vidas. E se a dor, é claro, a gente está falando aqui numa esfera existencial, né? Da dor humana, do trauma, da ferida humana, né? Então, se a dor, ela tem esse efeito de organizar a nossa hierarquia de valor, de organizar nossas prioridades para aquilo que mais importa, que é necessário, que é útil, que é edificante, será que eu posso dizer, então, que existem dores que são necessárias para nós? Acredito que nós podemos falar isso, nós não podemos falar isso? Então, nós podemos dizer também que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Sim. Então, às vezes, existem coisas que parecem ser feridas. Existem coisas que podem parecer uma ferida por aquele que te ama. Eu posso chegar pro Galego e dizer, Galego, vem cá. Tô dando um exemplo, tá, gente? O Galego é um cara ímpar, exemplar. Mas no metaverso, no multiverso, em outro universo paralelo. Galego, você, cara, como seu amigo, vem cá, senta aqui. Meu irmão, cria vergonha na sua cara e dá aquele choque de realidade e dizer um monte de coisa pra ele que ele vai olhar por conta do ego dele. Ele vai dizer, como que o Braz, que é tão meu amigo, foi capaz de dizer isso pra mim? Ele está me infligindo uma dor, mas o motivo daquela dor infligida é diminuir o espectro desse horizonte. Eu quero que ele olhe para menos coisas e passe a olhar para coisas que realmente importam. Essa é a fisiologia da natureza da dor, porque essa ideia que a gente vai viver sem dor, ela não existe. No mundo tereis aflições, nós vamos passar por dor. A dor faz parte da experiência humana. A grande
grande coisa está em superá-las. Imagine se não existisse dor, Lizzy. Você está lá fazendo um alimento para os seus filhos e você, sem querer, encosta a sua mão na boca do seu fogão, de repente o fogo começa a queimar a sua mão e você não sente nada. Iria queimar até ter uma queimadura de 3º grau, você ia ter uma infecção, enfim, o que é que poderia acontecer a partir daí? Então a dor, ela de certa forma tem a sua origem. Eu costumo dizer que toda experiência pessoal tem um projeto, tem um motivo, tem um porquê dela existir. A dor tem o seu porquê de existir, né? Então esse é o grande resgate, né, da experiência pessoal. Por mais que a gente não entenda, né? A dor é necessária. É o único lugar, posso dizer que é o único lugar que a gente cresce? É uma das formas também de crescer. Aquilo que a gente ama muito também nos faz crescer. Mas deixa eu só colocar aqui, porque às vezes algumas pessoas estejam nos assistindo agora e perguntando assim, puxa, então essa dor, passei por violências profundas na minha infância, né? O que é que uma criança tem para restringir de horizonte, então, doutor Braz? Sim. Né? Ou então, eu fui abandonada, eu passei por experiências tão difíceis. O que é que isso, então, é importante para mim, isso que eu passei? Qual a importância disso? Talvez, vale dizer que nem toda ferida é ressignificada dessa forma. Tem coisas no passado que simplesmente não mudam e não vão mudar. E não tem outro nome, realmente foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que foi feito a você, né? Aqui não é ressignificado dessa forma. Então aquilo que eu não consigo ressignificar em mim, eu realmente não posso contar essa história de uma outra forma, né? Então a gente precisa ressignificar no outro. Talvez essa dor que você sinta, né, que você carrega ao longo da sua vida, ela seja um instrumento para que você seja uma voz para ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então você não vai ressignificar na sua própria história, você vai ressignificar na dor do outro. E é aqui, superando a sua própria dor, que você vai entender, né, talvez, o que é que Deus quer da sua vida, encontrar o seu propósito.